seja convosco. Você que está aqui, você que está em casa. Que o Espírito Santo de Deus te alcance e toque no teu coração. Ó, acendeu a luz, apareceu gente lá em cima. Onde é que você estava? Está sumidinho? Eu lembrei agora, essa canção aqui, Deus me lembrando, eu estava essa semana lá na Câmara Municipal, com um ou dois vereadores conversando, caminhando nos corredores. Você que já foi lá na Câmara, sabe, quando a gente vai para o plenário, tem fotos de vereadores, foram presidentes da Câmara na parede. E eu passei olhando todas aquelas fotos, esse aqui é esse aqui é aquele, mostrando mais de uma centena de anos já. E eu falei para ele, olha só, tanta gente que passou por aqui, tanta gente que teve o poder na mão, poder de fazer e de desfazer, e passou, e foi embora. Falei para eles, agora é a nossa vez, mas um dia nós não vamos mais estar aqui, vai estar outros. A gente vai passar. E um dos vereadores olhou para mim e disse, puxa, pastor, o senhor tem razão, sabia? É verdade. Eu falei assim, meu amigo, o nosso tempo aqui é curto. O homem pensa que é. Às vezes o homem pensa que faz, pensa que pode, pensa que tem. Quantos homens desta terra, quantos reis se levantaram nessa terra. Alguns titularam-se semideuses. Quantos homens perseguiram a Cristo, quantos homens perseguiram a Bíblia, tentaram acabar. Onde estão esses homens? O nome do Senhor permanece para sempre, o seu trono está acima de todos. Glória a Deus que reina para sempre. Amém, irmão? Um dia nós vamos ser só história, irmão. Um dia, nossos bisnetos vai só contar a história como a gente conta dos nossos bisavós. Se é que contamos. Porque alguns a gente não sabe nem a história mais. Já se passou, já ficou, foi no esquecimento. Mas o Senhor permanece para sempre. Amém? E nós temos com Ele a chance de ter a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então o nome é infalível. Que canção, irmão. Teu nome é infalível, o nome do Senhor permanece para sempre. Amém? Valorize o que tem valor, tá? Porque amanhã acabou. Amanhã passou o teu tempo, passou o meu tempo. E aí, acabou. Eu já vi, não foi uma nem duas, várias vezes. Filhos, estou sentindo o coração de falar isso, não estava preparado. Mas eu já vi filhos ao lado do caixão dos seus pais, chorando desesperados, porque não tinham se perdoado. Eu já vi pais desesperados do lado do caixão de filhos, irmãos, tios. Meu irmão, essa vida passa rápido. A gente precisa ordenar os valores, aquilo que de verdade é importante. Não perca tempo com vaidade, não perca tempo com aquilo que não importa. Não perca tempo, despreze. Toca o barco, vamos para frente. Amém? Fica com essa palavra aí. Glória a Deus. Hoje é nosso culto de ceia. Vamos participar da ceia do corpo e do sangue de Cristo. Uma oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá. Conquistada, como eu sempre digo que Deus me estou no meu coração. Conquistada por Jesus lá na cruz do Calvário. Nós estamos aqui na igreja. A gente vai comer um pãozinho gostosinho, porque o pão da ceia é gostosinho, né, irmão? Parece que não é igual os outros pão. Esse pãozinho da ceia parece que é meio docinho. E o suco da ceia, então, irmão, é uma delícia, não é? Criançada adora. Dá um cálicezinho, você quer tomar 4, 5. A gente também toma um, que dá vontade de tomar mais um. Você vai lá no mercado, compra o mesmo suco, a mesma marca, do mesmo jeito, e parece que não é tão bom que nem aqui o suco é docinho. O pão é gostosinho. A gente está todo cheirosinho, né? Tomou banho, todo mundo tomou banho, amém? Se não tomou, fica quietinho aí, não se manifeste. Com a roupinha nova, a roupa de ir na igreja, o carro, né? Veio no conforto a quem veio de carro. Daqui a pouquinho você vai sentar, vai assistir uma mensagem, vai ouvir uma mensagem do coração de Deus, tirando o peso, a angústia, trazendo alegria, renovando. A ceia para nós é uma delícia, irmão. Não sei como é que tem gente que não participa. Não sei como é que tem gente que recusa.
mesmo conhecendo, mas enfim, para nós é uma delícia. A nossa parte na ceia é isso, é alegria, é prazer, é bem-estar, é satisfação. A ceia do Senhor é reconciliação com Deus, é renovo com o Espírito Santo, é tudo de bom a ceia para a gente. Mas foi conquistada por Jesus, o mal-estar. A parte de Jesus na ceia foi a cruz. A parte de Jesus na ceia foi a solidão. A parte de Jesus na ceia foi feridas, os cravos nas mãos, a coroa de espinhos na fronte, humilhação. Meu irmão, Ele morreu a nossa morte, para nós vivermos a sua vida. Ele esteve sozinho lá no Calvário, para nós estarmos reunidos aqui, na casa dele. Ele esteve angustiado, lá no Monte das Caveiras, para que nós estejamos aqui hoje, ó, sentindo essa presença, já desse louvor maravilhoso, que encheu o nosso coração, que, para falar bem a verdade, talvez para você já podia ir embora, já deu, Deus já falou comigo, só o louvor já tirou o peso, já estou renovado. Ele nos deu de graça. Puxa vida. Não se iluda, irmão, não se engane. É gostosinho, é docinho, é maravilhoso, mas é importantíssimo. Porque foi com preço de sangue. Foi com preço de morte. Foi com preço de cruz. A ceia do Senhor. Aquele que come e bebe do meu sangue tem parte comigo, o Senhor disse. Nós vamos fazer isso hoje, amém? Por isso que ele é considerado, o culto de ceia, um dos mais especiais. Eu não gosto de ver assim, mas tem sim. Tem algo de diferente, tem algo de especial. Porque o preço foi alto. O preço foi alto. Vamos aproveitar, irmão. Se alegre mesmo. Não estou dizendo para você ficar triste, nem. Não. Agora é o momento de alegria, se alegre. Aproveite. Te deleite na presença de Deus mesmo, enche o coração de alegria, deixa o Espírito Santo tocar, lance fora a maldade, lance fora o pecado. Vamos mergulhar em Deus e na palavra e na presença de Deus, porque Ele conquistou isso para nós. Nós não temos o direito de desprezar aquilo que Deus nos deu a custo de sangue, aquilo que Jesus conquistou para nós. Nós não temos o direito de ficar tristes. Nós não temos o direito de estarmos decepcionados. Nós não temos o direito de não aproveitarmos, de não recebermos de graça o favor imerecido. É a graça de Deus derramada sobre nós na ceia. Então daqui a pouquinho, quando você pegar esse cálice, você sentir o sabor do pãozinho, delicioso. Quando como é que chama? Papilas gustativas, é isso que chama, né? Da tua língua sentirem o doce, o sabor do suco da uva. Não fique triste. Não lembre de Jesus lá na cruz como alguém que estava subjugado. Ele não estava subjugado. Alegre-se no Senhor. Diga a Deus obrigado pelo doce sabor da vitória. Ele venceu lá na cruz e nos fez mais do que vencedores. Porque nós vencemos sem lutar. Nós vencemos sem batalhar. Somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Pega a tua Bíblia aí, livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 28. Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Deus falou comigo essa semana sobre essa palavra. Eu até dei um spoilerzinho no Facebook. Alguém viu, outros não viram. Outros viram, mas não perceberam. Romanos capítulo 8, versículo de número 28, bem conhecido esse texto. Romanos 8, 28. Alguns sabem de cor. Diz assim, ó: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Todas as coisas
contribuem, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Fecha tua Bíblia, põe na cadeira, fecha teus olhos. Querido Deus, fala conosco agora, Pai, através desta palavra, fala ao nosso coração, meu Deus, ministra sobre nós. Nós não apenas queremos, Pai, nós precisamos ouvir a tua voz. Assim, o desejo, Deus, de receber de ti, a prova é que nós deixamos a nossa casa. A prova que queremos mais de ti, Deus, é que deixamos outros afazeres e escolhemos estar aqui. Nós escolhemos estar na tua casa porque a nossa alma, Deus, ela tem sede de ti. Então abre as janelas dos céus e derrama sobre nós, Senhor, as águas do Senhor, águas do trono de Deus, e sacia a nossa sede nessa hora, Pai Santo. No nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém? Antes de sentar, dá uma olhadinha para quem está do teu lado. Aquele soquinho na mão, tá, irmão? Não é no nariz. Soquinho, calma aí. Tem mais instrução. Você vai dar um soquinho na mão e vai dizer assim: Deus tem um plano na tua vida. Vai lá, vai com voz de profeta, vai com coragem aí, vai com coragem. Pode falar, fala firme, diga: Deus tem um plano para você, Deus tem um propósito. E daí você pode se assentar. Irmãos, eu lembro que quando eu era criança, já contei essa história inúmeras vezes, com 8 anos de idade, Deus me chamou para o ministério. Com 8 anos de idade, numa reunião familiar, um culto familiar, pai e mãe, num culto familiar, Deus falou no meu coração, Ele selou no meu coração. Quando terminou o culto, minha mãe falou assim: hoje é o Eduardo que prega. E eu fui pregar aquele dia que nem eu estou hoje aqui, irmão, batendo o joelho um no outro. Porque todo dia a gente está aqui, eu já deixo a folha aqui para ninguém ver que eu estou tremendo, né? Aí você pega a folha, parece que a gente está tremendo, né? Fica tremendo a folha. Então você larga a folha aqui, isso aqui é uma tática, para ninguém perceber. Mas todas as vezes é igual, desde os 8 anos de idade. Pesa sobre os ombros a responsabilidade. A palavra de Deus é sério. E com 8 anos de idade, minha mãe disse: Eduardo que prega, e fiquei um pouco com medo, eu era bem tímido, mas a vara da minha mãe me motivou. Ela tinha uma vara ungida, então não podia dizer não. Então eu peguei a Bíblia e fui pregar. Não lembro exatamente tudo que eu falei, lembro só que eu falei sobre Jonas, li sobre Jonas, falei o tempo todo de cabeça baixa. Quando terminei de pregar, eu levantei a cabeça, estava minha mãe chorando, minha tia chorando, todo mundo chorando. Eu não sabia se eles estavam chorando de tristeza, não sabia o que estava acontecendo, 8 anos de idade. Mas a gente foi orar, e durante aquela oração, Deus falou profundamente comigo, firme no meu coração. E quando terminou a oração, eu olhei para minha mãe e disse: mãe, eu já sei o que eu vou ser quando crescer. Quando eu crescer, eu vou ser um pastor. A minha mãe disse: amém, meu filho, mas sabe como é que é mãe, né? Ela não queria me desmotivar. Mas aquilo ficou guardado no meu coração e o tempo passou. E eu fiz coisas certas e fiz coisas erradas. Acertei algumas decisões, errei em outras, e o tempo passou. Vivi muitas coisas na minha vida, desisti de Deus por um tempo, deixei de ir na igreja, desviei por um tempo. Mas aquilo que Deus semeou e plantou no meu coração aos 8 anos de idade, eu nunca esqueci. Mesmo quando eu busquei me afastar de Deus e andava longe dos caminhos do Senhor, aquilo pulsava no meu coração. De vez em quando eu conversava com alguém e eu dizia: um dia eu vou voltar e Deus me chamou, eu sei que eu vou ser um pastor. Uma vida desregrada, mas o chamado estava ali. Uma vida desregrada, mas o propósito revelado estava no meu coração, estava ali firme. E eu lembro que eu entrei na adolescência, na época da rebeldia, minha, né? Não estou aqui dizendo que todo adolescente é rebelde, nós temos que parar com essa conversa. Mas eu, no meu tempo de rebeldia, com Deus principalmente, com as pessoas e com os líderes, porque
é um tempo difícil de você lidar com a autossuficiência. Eu deixava de ir na igreja e não queria saber de ir na igreja e, eventualmente, numa festinha ou outra eu queria estar, porque daí ia estar algumas menininhas lá, daí eu queria ir. Um retiro, gostava. Os congressos, nós saía lá de Laje, Santa Catarina, e ia para Joinville. Então tinha que viajar de ônibus, ficava lá, os congressos dos jovens, congressos carismáticos, 1000 jovens, não sei quantos jovens lá. Aí eu queria ir, dava um jeito e ia. E o povo não deixava eu ir porque eles tinham esperança, né, que eu ia voltar para Jesus. E todas as vezes que eu chegava num lugar desse, um momento de oração, enquanto os outros oravam, eu não orava, eu ficava disfarçando. No momento de oração, alguém movido por Deus e pelo Espírito Santo, naquele momento mais quente da oração, naquele momento mais caloroso, eu já sabia, disse, começou a esquentar, já vai vir um, quer ver? Já vem, já que um vem para o meu lado. E eu tentava me esconder, achava um cantinho, ficava quietinho. Daqui a pouquinho um levantava, começava a procurar, está me procurando. Aí me achava e vinha, com os olhos inchados, chorando, secando lágrimas, alguns veio meio chorando, meio, né? Ai, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Elas olhavam para mim, Eduardo, Deus manda te dizer que Ele tem um plano na tua vida, Ele tem um propósito para você, e o que Ele te deu, e falava, e eu às vezes endurecido, eu dizia, de novo essa conversa. Eu ficava um pouco envergonhado, porque em alguns momentos Deus me expunha na frente de todos ainda. Mas aquilo ficou no meu coração, até que um tempo eu comecei a ficar um pouco soberbo até. Eu já queria ir nos lugares só para ver os outros orar e vir dizer para mim que Deus tinha um plano na minha vida. Eu me senti cara. Mas quem é que vai hoje dizer que Deus tem um plano na minha vida? Porque eu sou o cara que Deus tem um plano na vida. Eu sou o cara do propósito. Deus tem um propósito para mim, dá licença. Comecei a sentir, gostar daquela ideia. Até que o tempo passou e chegou o tempo que eu decidi que era hora de viver. Cansei do mundo. Cansei não, né, irmão? Na verdade, me arrebentei inteiro. Depois que a coisa ficou bem ruim mesmo, eu disse, rapaz, eu tenho uma chance na minha vida. É eu voltar para Jesus. Voltar para Jesus e viver o que Ele tem para mim, porque senão eu não vou envelhecer. Aí eu decidi voltar para Jesus. Eu disse, Senhor, agora eu estou aqui. Sabe aquelas orações que faz aqui na frente, no altar, chorando, todo emocionado? Ah, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Usa até o texto da Bíblia, né? O profeta falou, eis-me aqui, usa-me a mim. E quando eu fiz aquela oração num culto, saí daquele culto e disse, agora deu para o capítulo, porque agora eu cheguei. A gente é mala desde sempre. Agora eu cheguei, agora o bicho vai pegar, agora. Porque eu sou o cara que Deus tem um propósito. Eu sou o cara que nos retiro e aonde eu vou, Deus manda alguém dizendo que tem um chamado para mim. Então agora, meu filho, agora eu decidi. Miserável homem que sou. Eu tive a petulância de fazer uma oração, irmão, dizer para Deus que, ó Deus, olha só. Eu orei, irmão, fiz essa oração. Eu disse, Deus, o Senhor quer que eu vá? Eu vou. Eu vou. Mas é o seguinte, se for para ir ser igual a todo mundo, nem quero. Eu vou, mas nós temos que arrebentar. Aí Deus, na sua infinita sabedoria, parece que eu me vejo ainda no dia orando e Deus falando comigo, deu um sorrisão lindo. E falou, tá bom, Eduardo, venha. Nós vamos começar um processo. Aí eu disse, é isso aí mesmo. Bora no processo aí. O pastor tinha pregado sobre o vaso de barro. Eu falei assim, Senhor, quebra esse vaso velho aqui e faz um novo.
Mas só quebrar não. Ó, petulância, né? Só quebrar não. Quebrar é quebrar mesmo. Para mim tem que ser diferente dos outros. Mói mesmo, faz no pó. Porque eu sou o cara que tem o propósito, não esquece. Não esquece que eu sou o cara do chamado, eu sou o cara do plano. Então, para mim tem que ser mais bem feito. Faz direitinho o teu serviço aí. Não é coisa não. Mói, faz no pó, para levantar um vasão, velho, daquele. E Deus disse, posso começar o processo? Eu disse, bora lá, toca o barco. Irmãos, Deus tem um plano na tua vida. Eu vou falar de novo. Deus tem um plano na tua vida, Deus tem propósitos a nosso respeito. Se você já ouviu isso, eu quero dizer para você, acredite. Não importa de onde você veio, não importa o que você já fez, não importa quem é você, Deus não está nem aí para esse negócio. Não importa o que os outros pensam de você, não importa nem o que você pensa de você, isso para Deus não importa, para Ele importa só o que Ele sabe, o que Ele quer fazer. Eu coloquei essa semana uma frasezinha lá no Facebook, alguns viram? Deus usa qualquer um, irmão. Acredite. Esse que vos fala, que você está vendo aqui, ó, é o mais qualquer de todos os qualqueres. É o mais vil de todos os vis. Dos malas que tem por aí, eu sou o maior. Dos pecadores que tem por aí, talvez eu sou um dos mais brabos. Eu sou a exata expressão real de que Deus usa qualquer um. Deus usa qualquer um, irmão. Mas não de qualquer jeito. O grande erro nosso, o grande erro do ser humano, é acreditar que ele sabe mais do que Deus. A petulância do homem de pensar que por si mesmo ele é capaz de fazer ou de conquistar ou de realizar aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Porque nós às vezes queremos apenas, até mesmo dar tamanho aos planos de Deus a nosso respeito. Nós queremos nós mesmos decidir o que Deus fará e como fará, onde Ele nos levará e se levará. Sonhamos os nossos próprios sonhos e acreditamos que Deus fará isso. Deus usa qualquer um, mas não de qualquer jeito. Existe um processo de preparação. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre o processo. Mais uma vez. Porque quando Deus tem um chamado, escute bem o que eu vou dizer agora. Quando Deus tem um chamado, quando Deus tem um propósito, as pessoas não podem evitar que Deus cumpra o propósito na tua vida. O inferno não pode evitar o que Deus quer fazer em você e através de você. Satanás, o próprio, o chifrudo, o cramunhão, o coisa ruim, o de baixo, sei lá como é que você chama ele, não pode fazer oposição àquilo que Deus quer fazer na tua vida, ele não pode impedir. Mas existe um serzinho que pode. Mais fraco que o diabo. Às vezes mais fraco do que os outros, mas ele consegue. Apenas você mesmo, apenas eu mesmo, tenho o poder e a capacidade de abortar o plano de Deus na minha vida. Quando eu decido não aceitar o processo de Deus. Quando eu resolvo abortar porque não suporto o processo. Irmãos, ninguém gosta de processo. Sabe por que eu não sou formado em faculdade nenhuma?
Porque só de pensar que tem um processo de estudo de 4, 5 anos me dá um ruim. Mas eu queria ser formado em alguma coisa. Mas existe um processo. E às vezes nós rejeitamos o processo, então não alcançamos o propósito. Aí às vezes a gente até inicia, começa alguma coisa. Muita iniciativa e pouca terminativa, porque nós sonhamos com algo, mas o processo... Às vezes o processo é difícil, eu quero falar sobre algumas coisas só sobre o processo. Meu Deus, o horário já foi embora. Para alcançar o propósito, é preciso viver o processo. E o processo, quem define não sou eu. O tempo do processo, quem define não sou eu. As ferramentas utilizadas, quem define não sou eu. Vou pegar o de fio aqui. Esse aqui, que eu não sei qual o número aí, sabe, né? Eis que te digo, se vira. Olha o processo. Não sou eu que defino. Não é eu que vou decidir o que será e como será, e da forma que será, onde será. A nossa petulância, a nossa prepotência é que nos impede, às vezes, de viver o propósito de Deus na nossa vida. Porque nós queremos escolher os nossos processos, nós queremos decidir no lugar de Deus o que nós vamos fazer, o que não vamos fazer, o que nós vamos aceitar, o que não vamos aceitar. Porque às vezes Deus nos dá um processo, nos dá alguma coisa, não, isso eu não aceito. Tem uma máxima aí, que para ser pastor tem que sofrer primeiro. Eu acho que não. Porque Deus já me mostrou e me ensinou que cada um tem o seu próprio processo. Porque cada um tem o seu próprio chamado. O que Deus tem para um, Ele não tem para o outro. E o que Deus tem para o outro, Ele não tem para um. O processo, ele é condizente, ele é relativo ao propósito. E um outro grande erro que nós temos é ficar olhando o processo dos outros, ou olhando para o propósito dos outros. E às vezes queremos viver o que os outros viveram, queremos fazer o que os outros fazem, querendo nós mesmos escolher o próprio propósito e o próprio processo. Deus, eu que sei. De acordo com o propósito de cada um é o processo. E eu quero falar sobre algumas verdades sobre o processo. E vou usar alguns personagens bíblicos aqui para você compreender. Porque eu tenho toda uma história, irmão. Contei um pouquinho só. Do que eu passei, do que eu vivi. Quando eu fugi e abortei o processo de Deus na minha vida. E algumas coisas só aconteceram depois que eu me rendi aos propósitos de Deus e compreendi que homem nenhum nessa terra, demônio nenhum do inferno é capaz de impedir o que Deus tem para mim. Ninguém, irmão. Para alcançar o propósito é preciso viver o processo. Quem não suporta o processo nunca alcançará o propósito. Foi essas duas frases que eu coloquei lá no Facebook. Deus usa qualquer um, mas não de qualquer jeito. Quem não suporta o processo nunca alcançará o propósito. Coloquei aqui cinco situações que revelam o propósito de Deus. E às vezes você não vai se encaixar em nenhuma dessas. Mas eu quero que você entenda que você não tem que se encaixar em nada. Se Deus tem um propósito para você e é específico, acredita, o processo também é específico. É desenhado segundo o propósito, não fica olhando para A ou para B. Aquele que faz mais, aquele que faz menos, o que cresce mais rápido, o que fica... Não, olha, cada um no seu quadrado, como dizem. É que nós somos quadrangular. Cada um no seu. Algumas verdades do propósito, a primeira deles...
que o processo nos trará, às vezes, situações de aparente solidão. Situações de aparente solidão, olha aqui para mim. Batalhas, lutas, guerras. E no momento da guerra mais difícil, você vai estar sozinho. Estava lá Golias, gritando, blasfemando. Estava lá zombando. E o exército do Deus vivo, como disse Davi. Não era um exército qualquer. Era o exército do Deus vivo. Homens que já tinham vivido experiências extraordinárias com Deus, já tinham vencido batalhas extraordinárias com a força do Deus vivo. Mas o exército do Deus vivo ficou paralisado pelo medo. Ninguém ousou descer onde estava o gigante, que era um exército. Aí vem Davi, o menininho. Sabia nem o que estava acontecendo, desavisado. Não buscou isso. Preste atenção, irmão. Porque às vezes a gente olha para trás e diz, meu Deus, como é que eu cheguei aqui? Por que eu fui começar a ir nessa igreja? Se eu soubesse. Por que eu fui dizer, Senhor, eis-me aqui, se eu soubesse? Porque às vezes a gente vem desavisado, Deus não avisa. Porque se Ele avisar, diz, se você vai lá, vai ter um gigante, você vai matar ele com uma funda e uma pedra. Esse aqui que eu vou não. Estou fora. Que isso, loucura é essa? Enfrentar gigante, vencedor, o cara está fora, rapaz, com uma pedra e funda. Que isso? Vou não, menininho que nem eu. Às vezes Deus deixa a gente bem desavisado. A gente vai desavisado, empolgadinho com o negócio. E Davi chegou lá, não sabia. De repente ele viu aquela situação. Olha aqui, irmão. Ele olhou para um lado, o gigante zombando, olhou para o outro, o exército de Deus, os gigantes, o exército. Algo se moveu dentro dele. E ele disse uma das frases que eu mais gosto de Davi. Quando ele olhou aquela situação, ele disse, o que está acontecendo aqui? Ele disse, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele esperava que o exército se levantasse. Mas o exército estava dormindo com medo, terrorizado. Aí Davi disse, eu vou, deixa que eu vou. Se levantou, todo mundo, deixa aí, vai lá Davi. Luta lá Davi. É nóis, mano, estamos juntos. Vai dar certo, estou orando por você, estou na intercessão. Até tentaram arrumar uma armadura, não deu certo, preste atenção, irmão. Então Davi entendeu. Porque às vezes, para a gente suportar o processo, aceitar, é preciso de verdade ter no seu coração confiança no Deus Todo-Poderoso. Davi confiava em Deus, irmão. Ele fez uma loucura, porque ele confiava em Deus. Os irmãos de Davi zombaram dele, brigaram com ele. Você é um piadeiro. Eu sei que você veio fazer aqui, você vem aqui só para ver maldade. Então Davi foi, se conhece a história. Quando Davi foi até o gigante Golias, irmão, o exército, olha aqui para mim. O exército do Deus vivo, com suas espadas, com seus escudos, com seus treinamentos, com seus generais de guerra, com seus homens de guerra. Eles ficaram de longe assistindo e Davi desceu ao vale sozinho. Eu vou falar de novo. Sozinho. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Pare de ficar chorando porque você está fazendo sozinho. Aqui na minha casa sou eu que oro. Vai vencer o Golias, Davi. É um processo. Porque Deus queria levantar um rei.
Não era para todos, era apenas para Davi. Para de ficar olhando para o exército, para os outros e dizer, mas nem eles vão, por que vou eu? Vai você, porque Deus escolheu você. Vai você, o teu tempo, vai sozinho, acredita sozinho, crê sozinho. A gente se sente sozinho, daí quer desistir. Se sente sozinho, daí fica tristinho. Tem que lutar sozinho. Olha aqui, irmão. A gente pensa, você pensa estar sozinho. Davi não estava só. Porque ele disse para Golias, você vem contra mim com espada, mas eu vou contigo em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Em todo o tempo Deus estava com Davi, em todo o tempo Deus está contigo. Não tenha medo de travar batalhas ainda que você esteja só. Estar sozinho. Todos pensavam que Davi lutava sozinho, mas Deus lutava ao seu lado. Deus sempre luta do teu lado. Líderes de célula, liderança, uma das condições de liderança é suportar a solidão. Porque no final das contas, quando o negócio pega fogo, quando a coisa fica difícil mesmo, quando é Golias, o invencível, todo mundo rapa fora e deixa o líder. Tem que tomar uma decisão. Eu não sei, agora fala com o pastor. Sempre sobra de mim, né? E aí, pastor, o que vamos fazer? Todo mundo esperando. E a gente agora? Se eu acertar, acertei. Se errar, estou ferrado. Se acertar, se o gigante morrer, vão me carregar no colo, mas se ele me matar, vão zombar de mim, rir da minha cara a vida inteira. O que esse moleque achou que ia fazer com a funda e uma pedra, vencer o gigante armado? Quem foi o responsável que deixou ele ir? Mas quando Deus tem propósito, irmão, não tenha medo. O medo paralisou o exército do Deus vivo, mas a confiança de Davi foi maior do que o medo. E é por isso que o gigante tombou no chão, porque cada um tem o seu próprio processo. Cada um. Deus treinou a Davi, Deus provou a Davi, colocou ele diante do gigante. Era um processo para Davi entender, compreender e mostrar para todos que Deus estava com ele. Quão grande é o meu Deus! Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. A segunda verdade sobre o processo, está bem aqui em Davi, olha aqui para mim, eu aprendi isso. Uma coisa é a unção, outra coisa é a coroação. Um outro erro que a gente comete, de tempos em tempos, ou mesmo tempo. Davi um molequinho, cuidando da ovelhinha do pai dele lá. Então Deus decidiu que ia ungir um rei. Deus chamou o profeta foi na casa de Davi, chamou o pai dele. Deus vai ungir um rei, é um dos teus filhos, chama teus filhos aqui. Ele chamou todos os filhos, menos Davi, porque Davi ele é pastor de ovelha, olha aqui para mim. Talvez as pessoas vão desprezar você. Não tenha medo. Não se importe, não se revolte, não se rebele. Não rebele o teu coração. Porque quem dá chamado é Deus, irmão. Quem dá propósito é Deus. Quem dá o propósito e cumpre é Deus. E Deus não deixará ninguém tomar aquilo que Ele tem dado para você. Então chamaram Davi, aliás, não chamaram Davi. O profeta olhou, não tem mais nenhum filho, porque não é nenhum desses. Então Jessé, o pai de Davi, diz, tem mais um, está lá, mas aquele lá acho que não serve. Foi quando Deus disse, através do profeta, a célebre frase, que todos conhecemos,
chama o teu filho lá, porque Deus não vê como vê o homem. O homem olhou para Davi e o desprezou, mas Deus não vê como vê o homem. Então chegou Davi e o coração do profeta acelerou e pulsou, e ele disse: é esse mesmo, é o pequenininho, é o despreparado, é o rejeitado, é esse mesmo, será maior do que todos os outros. E então a casa parou. Você consegue imaginar, irmãos? Prepararam uma festa, era o profeta de Deus, Samuel na casa de Jessé. A notícia se espalhou por todos os lugares. Gente, o profeta está lá na casa de Jessé. Todos queriam saber o que estava acontecendo, então prepararam uma festa, chamaram os filhos todos. Davi não estava na festa, de repente vem Davi. Todos param para ver o que estava acontecendo. Então o profeta diz: vem Davi aqui no meio. E aquele que era rejeitado agora torna-se o centro das atenções. Eu sou pai, irmão. Sei que é mãe, que é pai. Imagina o profeta de Deus, o homem que fala pessoalmente com Deus, chegar na tua casa, pegar o teu filho e dizer: esse é um ungido do Senhor. Deus me trouxe aqui para ungir ele para uma grande obra. O irmão recebendo já aí. A emoção, quando o profeta pega o chifre, todos param para olhar a cena. Davi, o centro das atenções, o óleo sobre a cabeça de Davi. O pai chorava, a mãe chorava. O profeta emocionado, era o próximo rei. Deus mandou o Espírito de Deus, a presença de Deus. Que momento extraordinário, que momento maravilhoso. Era a unção do rei, do próximo rei. Deus mandou o profeta ali, e Davi o centro das atenções. Aí depois termina o processo, o profeta guarda o seu óleo, todos secam as lágrimas. Davi se levanta, talvez vai limpar-se, porque bastante óleo na cabeça. Eles comem a refeição que foi preparada. A emoção acaba, o choro vai embora, e Davi permanece fazendo o quê? Cuidando das ovelhas do pai. Uma coisa é a unção, outra é a coroação. Porque Davi foi ungido rei quando criança, mas só foi coroado quando ele era adulto. Existe um tempo, é o processo. Deus sempre falou para mim: eu tenho um propósito na tua vida. Então eu fui num culto, Deus falou comigo. A igreja era uma igreja pequena, eles esperavam, a maioria era a minha família. Quando eu fui lá na frente para me render a Jesus e dizer que eu estava de volta e que eu queria estar de volta, todos pararam, agora sim. E eu me senti o cara. Ele disse: agora vamos, agora eu vou tocar bateria amanhã. E o líder da igreja do louvor falou assim: vamos esperar uns 6 meses para ver o que acontece. Eu queria sair pregando no outro dia. Eu queria sair fazendo no outro dia. Davi foi ungido rei quando criança, mas ele ainda não estava pronto para receber a coroa. Ele recebeu a promessa, ele recebeu o propósito. Deus colocou no coração de Davi, ele já sabia do seu propósito, mas era preciso esperar o tempo de se completar o processo. Sabe o que Davi fez, irmão? Ele voltou lá, cuidar das ovelhinhas. Ele não se levantou dali: bora lá, bora profeta. Bora lá o quê, Davi? Bora para o palácio, meu, o quê? Eu agora vou ser rei, não fui ungido aí. Bora lá que o meu lugar não é mais, cuida de ovelha quem quiser. Chamava os irmãos, vocês aí que não foi ungido. Eu sou ungidão, dá licença que eu sou ungido.
Se não for ungido, vai cuidar da ovelha lá, que agora aqui o rei é eu. Davi não ousou. Olha aqui, irmão, preste bem atenção. Espera o processo, espera o tempo. Porque um pouco mais de tempo à frente, Saul, que era o rei que perseguia Davi, queria matá-lo. Davi já tinha a unção, Deus já o tinha ungido rei, o povo já o queria, já o desejava. Já havia um exército lutando com Davi, já havia homens lutando com Davi. E então, não uma, mas várias vezes, a vida de Saul esteve na mão de Davi. Saul, perdeu, eu que sou ungido. Davi disse, Deus ungiu, Deus que tire. E ele ficou esperando o momento. Permaneceu fazendo aquilo que ele fazia com excelência. Porque a unção, ela não aborta o processo. Vou repetir essa frase. A unção não aborta o processo. Davi Saul foi diferente, irmão. Sabe como é que Saul foi feito rei? Estava também desavisado. Deus falou, achei alguém. Então a história da mulinha, você pode ler depois. O profeta foi lá, achou Saul. É você mesmo, cara, você vai ser rei. Ungiu Saul, já saiu dali, já foi rei, foi rápido. Chamou, é rei, ungiu, já é rei, bora lá, já foi. Davi não, era outro processo. Porque era outro propósito. Era outro tempo. Às vezes a gente quer atropelar o processo, porque olhamos os processos dos outros e queremos tomar para nós o processo que é do outro. Mas Deus tem para cada um processo segundo o seu próprio propósito. E se cumpre a palavra de Deus que diz que todas as coisas dentro do processo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. A unção não aborta o processo. Terceira verdade, dentro do processo haverá tempos de glória, mas também haverá tempos de deserto. Aqui eu estou falando de Moisés. Moisés, o povo de Deus, foi perseguido. Deus livrou Moisés da morte. A história do bercinho, do cestinho. A mãe dele colocou ele no cestinho, lançou no rio. Oh, Deus maravilhoso! Onde é que Moisés caiu, irmão? Na mão da princesa, a filha do faraó. Deus está com esse homem, rapaz. E Moisés cresceu como um príncipe egípcio. Momentos de glória. Deus está comigo. Ele me botou num cestinho, me levou aqui, me trouxe aqui cuidado que Deus está me favorecendo aí. Tempos de glória. 40 anos como príncipe egípcio. 40 anos vivendo no palácio, 40 anos tendo do bom e do melhor, 40 anos, Deus estava a favor de Moisés, porque ele estava no palácio. E nós temos a tendência de achar que Deus está a nosso favor apenas quando as coisas estão dando certo, só quando as coisas estão boas, quando a situação está favorável. Aí a gente vem na igreja e canta com alegria, quão grande é o meu Deus. Estou no palácio, comendo do bom e do melhor. Está tudo bem na minha vida. Glória a Deus, continua o processo aí que está hoje, está 10. Mas chega um tempo e Deus inverte o negócio. Aí Moisés, ele mata um egípcio porque estava afrontando, estava batendo num dos seus irmãos, judeus. E então agora José, o príncipe do Egito, José, um dos grandes homens, ele precisa sair fugido da terra e vai se refugiar no deserto.
do palácio do faraó para morar no deserto. Ei, Deus, que adiantou te servir? Cadê o propósito? Aí, ó, é isso que eu ganho, é isso que eu recebo. Aqui no deserto agora, 40 anos no palácio, agora depois 40 anos no deserto. Quanto tempo se passou na vida deste homem? 80 anos de vida aproximadamente, irmão. Olha aqui para mim. Deus não aborta a unção, irmão. Quando Deus dá um propósito, quando Deus dá algo, Ele sempre tem a expectativa ainda de realizar. E o processo é dele, o tempo de processo é dele. Deus deixou Moisés 40 anos vivendo no deserto, esquecidinho. As pessoas esqueceram, os homens esqueceram, mas Deus não esqueceu. Eu quero dizer para você que Deus ainda não esqueceu daquilo que Ele te prometeu. Passe o tempo que passar, aconteça o que acontecer. Até que chegou o dia da sarça arder-se. Então Deus chamou Moisés e o colocou como libertador do povo de Deus lá da terra do Egito. Tempos de glória, é o processo. Se a minha vida está nas mãos de Deus, é o processo. A quarta verdade é que quando Deus tem propósito, a oposição é ferramenta de Deus na nossa vida. Vou falar bem rapidinho, que é de José que eu estou falando. Olha a história de José, irmão. Teve um sonho, Deus deu um sonho para ele. De repente estava dormindo, Deus deu um sonho. E aí Moisés vai e conta para o seu pai. E todos começam a falar: rapaz, Deus deu um sonho para José, esse cara, eu acho que Deus vai fazer coisa grande. E José estava ali, e o pai dele dizendo: José, vai ser coisa maravilhosa, Deus tem algo bom na tua vida. Você é vencedor, você é um vencedor, você é um vencedor. E um belo dia ele está com os irmãos, e os irmãos dele, movidos por inveja, traíram José, lançaram ele num buraco, depois venderam ele como escravo. José foi traído, foi vendido, foi escravo, depois virou um prisioneiro. Parecia que estava dando tudo errado, irmão. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Se Deus tem um propósito na tua vida, então não tem nada dando errado aí não. O cara foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, depois vítima de uma burla, de uma mentira. Foi para a prisão, ficou um prisioneiro. Que processo doido. Mas o processo é Deus quem decide, é Ele quem escreve, a história é dele. Que de repente, sem mais nem menos, porque José suportou o processo. A Bíblia diz que tudo que ele fazia prosperava. Olha aqui, irmão. Sabe como é que é quando a gente está no processo, suportando o processo? A gente aceita o que Deus nos deu. Sabe qual é a prova que eu aceito que Deus me deu? Porque aquilo que Ele me dá na mão eu faço com excelência. Eu não fico escolhendo o que eu quero fazer, o que eu não quero. Isso aqui eu não quero fazer, isso aqui eu quero. Ele foi escravo de Potifar. A Bíblia diz que ele foi o melhor escravo que aquele homem teve. Tudo que ele botava a mão prosperava. Ele era um escravo. Mas ele sabia: a minha vida está nas mãos de Deus. Eu estou vivendo o processo. Hoje eu estou na condição de escravo. Mas Deus me deu para ser cabeça e não cauda. Então eu vou ser o melhor escravo. Porque ele não fazia as coisas como para Potifar. Que a Bíblia diz: façam tudo como ao Senhor.
aquilo que Deus me deu na mão para fazer, eu vou fazer com excelência. Deus me deu na mão ser um escravo, eu vou ser o melhor escravo. E tudo prosperava. E a Bíblia diz que Potifar disse: esse cara tem um espírito diferente. Então Potifar colocou ele sobre toda a sua casa. A Bíblia diz que nem mesmo Potifar sabia o que ele fazia, porque disse: esse cara dá para confiar, ele é de Deus de verdade. José aceitava o processo. Ele permanecia servindo a Deus, ainda que a situação não era boa, ainda que o momento foi ruim, foi traído pelos seus irmãos, mas a confiança em Deus prevalecia. Por isso que Deus estava com ele. A Bíblia diz que Deus estava com José, irmão. Não importa onde a gente vai, não importa onde Deus nos coloque, não importa o que a gente faça, o que importa de verdade é que Deus esteja comigo. Então ele foi vítima da burla, da mentira e se tornou um prisioneiro. Tudo dando errado. Quando parece que não vai piorar. Olha aqui para mim. Agora não tem jeito, minha vida ficar pior que isso aqui, não tem jeito. Estou no fundo do poço. Já estou aqui escravo mesmo, vou morrer aqui sendo escravo, trabalhando para os outros sem ganhar nada. Não vai piorar, e daqui a pouquinho piora um pouquinho. Ou piora bastante, porque daí de escravo vira prisioneiro, aí é outra história. Mas era o processo. Sabe o que o José fez, irmão? Aceitou o processo. Ninguém gosta de ser prisioneiro. Ninguém busca, ninguém sonha em ser prisioneiro. Aliás, o sonho que Deus deu para José não tinha nada a ver com prisão, não tinha nada a ver com escravidão. O sonho que Deus deu para José era um sonho de honra, de ser honrado, inclusive pelos seus pais e seus irmãos, que na cultura judaica é algo extraordinarissimamente extraordinário. Um pai e uma mãe render-se ao filho é loucura, é algo assim. Era um sonho que não tinha nada a ver com a realidade. Mas Deus colocou ele como prisioneiro. E sabe o que ele fez? Ele foi o melhor prisioneiro daquela masmorra. E a Bíblia diz que o cara que cuidava dos prisioneiros deixava tudo na mão de José, porque ele fazia tudo com excelência. Não era o que ele queria fazer, mas é o que Deus deu para fazer. Então ele fazia com excelência. Porque a excelência é para Deus. Quando eu aceito o processo, aquilo que Deus me dá na mão para fazer, eu faço com excelência. Porque o que conduziu José, o que provou que José poderia ser o governador da terra do Egito, não foi a sua sabedoria, não foi a sua inteligência, não foi a sua beleza, nem a sua linhagem. O que fez Deus levantar José e colocá-lo como governador da terra do Egito, é porque José aceitou todos os processos que Deus colocou na sua vida. É Deus que decide, irmão. Se José se rebelasse: eu não quero mais saber, vou morrer aqui nessa masmorra, endurecia o coração, virava lá um revoltado, ele ia morrer lá na masmorra. Mas o processo tem começo, meio e fim. E chegou o dia em que o processo terminou. Numa noite, José dormia lá na masmorra, lá na prisão, como um prisioneiro comum. Mas no outro dia, José estava deitado numa cama macia, com lençóis de linho fino, com roupas de doutor de rei, sei lá, com anel no seu dedo, dado pelo próprio faraó, com pessoas que o serviam. Um dia ele era um prisioneiro servindo, no outro dia ele estava sendo servido, governador da terra do Egito, porque o tempo do processo tinha terminado, era a hora de Deus executar o propósito. Suportar o processo. Quando Deus tem propósito, a oposição é uma ferramenta de Deus, porque depois do processo, José foi usado por Deus para abençoar olha, preste atenção, José foi usado por Deus para abençoar aqueles que o traíram, aqueles que o venderam, escravizaram e prenderam, porque o propósito não tem a ver apenas conosco, não esqueça.
Depois que ele foi governador, ele chamou seus irmãos, seu pai, ele perdoou, abençoou eles, abençoou, toda a terra foi abençoada. Irmão, se o propósito é grande, o processo é bruto. Não era qualquer coisa, não era para ser qualquer um, precisava ser bem preparado. O propósito não tem a ver apenas comigo, mas é com todos aqueles que me cercam. Não é apenas para ele ser governador. Deus não levantou José só para mostrar, para ele poder bater no peito e dizer, eu sou o cara. Não era para ele ser poderoso, não era para ele ser o especial, não era para ele ser um homem famoso, não. Deus levantou José para que ele pudesse abençoar toda a terra através da vida de José, que era um homem fiel a Deus em todo o tempo. E a oposição é a ferramenta de Deus na nossa vida, irmão. As pessoas que se opõem ao teu chamado, as pessoas que se opõem ao teu ministério, as pessoas que se opõem. Às vezes é Deus provando. É Deus querendo saber como você reage diante da oposição, como é que você reage. Quem nós somos quando as coisas não estão dando muito certo para nós. Quem nós somos, o que somos quando as coisas não funcionam do nosso jeito. Nos rendemos à vontade daquele que é soberano, dono de todos os processos, ou nos rebelamos contra o rei de toda a terra e queremos impor a ele a nossa própria vontade. A gente fica chantageando Deus, não vou mais fazer, então, se é assim, então eu não quero mais, não, esse aí para mim não serve. Quem não serve, não serve, irmão. O propósito existe, mas o processo é dele. Para encerrar, a última verdade a respeito de processo é que o propósito se revelará quando o processo for concluído. Quando o processo for concluído, o propósito será revelado. Israel, o povo de Deus ficou 40 anos no deserto. Uma caminhada de 11 dias aproximadamente. Saiu do Egito, milagre, mar se abriu. Pragas, tudo certo. Atravessaram 11 dias, chegavam na Canaã. Estava tudo bem, tudo dando certo. Ô glória! Ô glória! A gente gosta de comemorar, né? Tudo dando certo. Ô glória! Abriu o mar vermelho. Oh Deus maravilhoso! Bora lá, Canaã é logo ali. Caminhando eu vou para Canaã. Daqui a pouquinho diz, não vai ninguém mais para lugar nenhum. Primeira oportunidade. O povo já esqueceu de Deus, já fizeram um bezerro de ouro. Eu disse, ixi, vai dar não. Não está pronto. Primeira oportunidade já abandonou. Primeira oportunidade já desistiu. Ficou difícil um pouquinho, deu medinho já. Vou ficar com meu bezerrinho de ourinho aqui. Eu disse, vai precisar de um processo. Porque o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Saiu lá do mundo, mas o mundo ainda não saiu dele. Saiu lá do mundo, mas o mundo ainda está no coração. É preciso um outro processo. Então eles entraram no processo. E então Deus deu o maná todos os dias, fez a água sair da rocha, deu as codornizes, livrou das serpentes. Então foi um processo para que o povo soubesse verdadeiramente: o nosso Deus é aquele Deus que faz a vida prevalecer no lugar da morte. Oh, verdadeiramente o nosso Deus. A coluna de fogo estava todos os dias, a nuvem estava sobre eles. E ao final do processo, porque não havia um meio de eles conquistarem a terra prometida se eles não aprendessem a confiar em Deus de todo o seu coração, porque havia desafios grandes naquela terra. As muralhas de Jericó estavam lá, os gigantes, um exército de gigantes estavam lá. Se eles não confiassem em Deus, no livramento de Deus, eles não enfrentariam as dificuldades.
processo é preparação para o propósito. Se não suportar o processo, não vive o propósito. Fica de pé, meu irmão. O processo trouxe mudança de pensamento e posicionamento, gerando a confiança necessária em Deus para vencer batalhas invencíveis. Deus tem um plano para a tua vida. Vamos fazer de novo? Olha para quem está do lado e diga: Deus tem um propósito para a tua vida. E diga: mas Ele também tem um processo. Aceite o processo e viva o propósito. Feche teus olhos. Precisamos buscar em Deus, através do Espírito Santo, a capacidade de suportar o processo e alcançarmos o propósito. Deus tem um propósito na tua vida. Se prepare para o processo. Feche teus olhos. Talvez você vai dizer para mim: pastor, já estou no processo. Já estou sendo processado, pastor. Estou que nem carne e máquina de moer. Deus está moendo o negócio aqui. Não está fácil, não. Está difícil demais. Lembra que eu falei a Deus: Deus, quebra não, moe. Quebrar vaso é para os outros. Para mim é moer. Tem que sempre fazer pó. Era especial, né? Eu achava. Rapaz, na primeira martelada que veio, deu uma trincada na costela do vaso. Que isso aí, né? Pera aí. Que isso aí? Já é o processo. Foi só a primeira, nem só trincou, nem quebrou. Tem mais ainda. Eu nem quebrei. Você quer que eu faça pó? Não, Deus, espera aí, vamos conversar. Eu não me expressei direito. Só que eu estava disposto. Eu estava disposto. Então eu orava, eu chorava. Às vezes eu me sentia mesmo como uma carne na máquina de moer. Deus estava me triturando e moendo, quebrando meu orgulho. As pessoas me humilhavam. Eu sofri humilhações. As pessoas zombavam de mim, desacreditavam de mim. Agora quer ser santinho, né? Eu conheço a tua vida, eu sei que você era agora está dando de santão aí. Eu vivi com você. Agora vai ser um pastorzinho. Tá aí um pastorzinho agora. Quem é você para vir dar lição de moral? Eu ia para a igreja e eu orava. Eu chorava. Então a minha vida financeira foi pro buraco. Mais ainda, né? Eu já estava no buraco. Deus cavou mão 2 metros para baixo e jogou mais para o fundo. Lembra que eu já falei aqui que eu achei a moedinha de 1 centavo, uns 10 centavos, lá no centro de Curitiba, e fiquei felizão da vida, porque eu achei 10 centavos, então alegria. Aí eu parei e olhei e disse: meu Deus, a chapa está tão quente, porque eu não podia estar tão feliz assim com 10 centavos, é 10 centavos. Foi quando eu percebi que o processo estava pegando mesmo pro meu lado, e eu fui para a igreja e não faltava um culto de oração, não faltava. Eu ia lá no culto de oração, e às vezes eu dobrava o meu joelho e começava a chorar, ele era o culto inteiro chorando, e Deus falava comigo: Eduardo, o que está acontecendo? Eu disse: Deus, é o processo, está doendo demais. Ele disse: quer que eu pare? Eu disse: Senhor, não pare, só me deixe chorar, porque chorar não é errado, irmão. Mas a Bíblia diz que tem dias de sorrir e tem dias de chorar. Mas se você tiver que chorar, não chora no Facebook, não. Lá no Facebook você guerreia a batalha. Tiver que chorar, não fica chorando aí para não ficar que chorar. Dobra os teus joelhos diante de Deus. Diga: Senhor, que processo doído é esse? Deus, eu me sinto hoje tão fraco. Deus, eu me sinto humilhado. Eu lembro que eu chegava diante de Deus e derramava diante dele o meu coração e disse: Deus, zombaram de mim, riram da minha cara, Deus, me humilharam. Deus, eu acho que eu não vou conseguir. Deus, eu estou me sentindo fraco. E Deus dizia: quer que eu pare? Eu disse: não, continua, Senhor, porque o processo tem começado.
começo, meio e fim, e eu vou viver este propósito.